Vamos falar de uma dança que é pura paixão, ritmo, uma conexão que parece até telepatia. Eu tô falando do Zouk brasileiro. E o mais legal é que a história dele não vem de um plano super elaborado, não. Foi mais um acidente fascinante que acabou mudando a cultura da dança pra sempre. E olha, essa frase aqui na tela, ela resume tudo perfeitamente. A história do Zouk brasileiro, sabe? Não foi nada planejado. Foi pura criatividade, uma solução que nasceu de um problemão que parecia o fim da linha para um monte de dançarino. E aí fica a pergunta, né? Como que uma moda musical que, vamos dizer, morreu, acabou dando vida a uma dança nova que conquistou o mundo? Como é que o fim da lambada foi, na verdade, o começo de algo totalmente diferente e bem mais complexo? Para entender isso, a gente precisa voltar lá para o início da crise. Então vamos lá. Para a gente sacar a solução, primeiro a gente tem que entender o tamanho do problema. Vamos fazer uma viagem no tempo, de volta para o auge e para a queda de uma verdadeira febre mundial. A lambada, nossa, foi uma explosão no final dos anos 80, né? Uma energia, uma velocidade. Era super contagiante. Só que, como toda febre, uma hora ela passa. E foi o que aconteceu. A música sumiu das rádios, sumiu das festas. E, de repente, uma comunidade inteira de dançarinos ficou literalmente órfã, sem a trilha sonora da sua paixão. E os motivos para esse fim, olha só que interessante. Tem relatos de pioneiros como a Renata Peçanha que contam como era frustrante. Primeiro, os DJs simplesmente pararam de tocar. Era tanta lambada que saturou. Segundo, o ritmo era frenético, intenso demais, sabe? Acabou virando uma dança excludente, rápida demais para a maioria. E o resultado disso tudo? As escolas de dança começaram a esvaziar e aquela comunidade apaixonada ficou sem ter o que dançar. É, e é exatamente aqui que a história dá uma virada espetacular. No meio daquela frustração toda, esses dançarinos órfãos, eles acharam uma solução totalmente improvável, que veio lá do Caribe e que, sério, mudou tudo pra sempre. Eles descobriram a música Zouk, da famosa banda Kassaf. O interessante é que ela tinha a mesma batida da lambada, sabe? Aquele tatatum que faz o quadril mexer. Só que tinha uma diferença crucial. Era bem mais lenta. E essa mudança de velocidade, que parece só um detalhe, não foi não. Foi o que deu start para reinventar a dança inteira. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Com mais tempo entre uma batida e outra, o corpo podia fazer muito mais. A dança, que era só aquela explosão de energia, de repente ganhou pausas, ganhou drama, ganhou aquelas ondulações corporais, sabe? Ganhou uma conexão muito mais profunda. Virou um diálogo sensual com literalmente mais espaço para respirar. Mas a genialidade não parou só na música, não. Eles reinventaram também o jeito de ensinar. Pensa só, pioneiros como o Adílio Porto e a Renata Peça sacaram que o passo básico da lambada, aquele circular, era super difícil para quem estava começando. Qual foi a solução? Criar um passo linear, mais simples, para frente e para trás. Pura genialidade pedagógica. O movimento ficou muito mais natural, mais intuitivo e facilitou demais o aprendizado para todo mundo. E aí a gente chega num ponto-chave. O nome. Chamar a dança de Zouk brasileiro não foi à toa. Foi uma decisão consciente, quase um ato político, sabe? Foi a forma deles dizerem, olha, a música pode até ser de fora, mas essa dança, essa arte nova é nossa. É uma criação brasileira, uma evolução da nossa cultura. Foi uma declaração de identidade muito forte. Bom, e essa nova criação não ficou parada, não foi uma coisa só. Logo que nasceu, ela já começou a se dividir em vários estilos, cada um com uma filosofia diferente. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. A gente pode pensar em duas grandes linhas que nasceram quase juntas. De um lado, o Zouk tradicional, o famoso estilo Rio, com aquele ritmo lento, rápido, rápido. É uma coisa mais introspectiva, mais fluida, com uma pegada de balé, sabe? Do outro lado, o Lamba Zouk, lá de Porto Seguro. O ritmo é o contrário, rápido, rápido, lento. E a sensação é de festa, de movimento o tempo todo. É o herdeiro direto daquela energia explosiva da lambada. E claro que a evolução não parou aí, né? Estilos mais modernos, como o Soul Zouk, por exemplo, trouxeram uma mudança até na filosofia da coisa. A ideia deixou de ser decorar passinhos. O foco passou a ser entender os princípios do movimento, da condução. O objetivo, que o casal crie a dança ali, na hora. E essa analogia do alfabeto, nossa, ela é perfeita para explicar isso. Ok, então a gente já entendeu a história, já viu os estilos, agora vamos mergulhar no coração da dança, naquilo que une tudo isso.
Se a gente perguntar qual é o segredo para uma ótima dança de Zouk, a resposta vai ser sempre a mesma, não importa o estilo. É uma palavra só, conexão. Mas o que isso quer dizer na prática, ali na pista? Tem um conceito que eu acho brilhante para explicar isso, que é o triângulo do Zouk. Pensa assim, os 3 pontos são quem conduz, quem é conduzido e a música. E o pulo do gato é que não é 50% de esforço de cada um, não. É 100% de atenção e entrega dos dois e dos dois se entregando totalmente para a música. Uma boa dança é essa negociação constante, sabe? Uma conversa fluida entre esses 3. E quando esse triângulo está em perfeita harmonia, aí acontece uma mágica. Os acadêmicos até chamam de embodiment, ou corporificação. É aquele estado de flow total, sabe? Quando você para de pensar e o movimento simplesmente flui. A distinção de meu corpo, seu corpo, some. Vira uma coisa só. É quase uma meditação em movimento. Só que para chegar nesse estado de flow, a base tem que ser muito, mas muito sólida. Então vamos conectar essa filosofia toda com a parte prática, com a técnica e o que tudo isso significa. Mas, olha, antes de qualquer coisa, antes de pensar em liberdade de expressão, em conexão, tem uma regra que é a número 1, a mais importante de todas: segurança. Principalmente quando a gente fala daqueles movimentos que são a cara do Zouk. E nisso, todas as fontes técnicas concordam. Movimento de cabeça no Zouk nunca, jamais é forçado pelo pescoço. A condução tem que vir do centro do corpo, do core. É o tronco de quem conduz que inicia o movimento, e a cabeça de quem é conduzido só acompanha o embalo, relaxada. Pensa na ponta de um chicote. É essa a ideia. Aí alguém pode pensar, nossa, mas tanta técnica não mata a espontaneidade? E a resposta é não, pelo contrário. É igual um músico que estuda por anos. A técnica fica tão natural que ele não precisa mais pensar nela para tocar. O corpo aprende, internaliza as regras. E aí na hora de dançar você consegue esquecer a técnica e só sentir a música, sentir a conexão. E essa sensação toda é potencializada pela música. Hoje em dia, os DJs são peças-chave, né? Eles criam remixes ou covers de tudo que a gente possa imaginar. R&B, pop, eletrônico, e essa variedade musical é incrível, porque permite que os dançarinos explorem uma gama de emoções gigante. A música vira de fato um terceiro parceiro na dança, um parceiro ativo e imprevisível. Bom, e tudo isso leva a gente para uma grande conclusão. O Zouk nasceu da necessidade, da criatividade, evoluiu para uma técnica super sofisticada, mas a essência dele lá no fundo é sobre conexão humana através da música. É sobre saber conduzir com clareza, saber seguir com atenção e, juntos, criar um diálogo sem palavras. Um diálogo que é baseado só em escuta e empatia. Isso deixa a gente com uma última reflexão. Pensa bem. Fora da pista de dança, no nosso dia a dia, com que frequência a gente pratica essa mesma qualidade de escuta, essa mesma conexão? Talvez a maior lição do Zouk não seja nem sobre dançar. Talvez seja sobre como a gente pode se conectar melhor uns com os outros.